podcast diretamente da Agrishow em Ribeirão Preto em 2026. E neste episódio vamos falar sobre um assunto que interessa a todos vocês, ouvintes, espectadores. Estou aqui com dois representantes de duas instituições financeiras, uma pública e outra privada cooperativista. Estou aqui ao lado de Nielder, superintendente da Caixa. Bem-vindo, Nielder, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E com o Vitor, que é superintendente do Sicredi. Os dois aqui em atuação na feira já desde domingo, desde segunda-feira, desde domingo, imagina. Sim. Como é que tá, começar com você, Nielder, como é que tá o termômetro aí, como é que tá a temperatura dos negócios, você que tá desde domingo, o que você está sentindo por parte dos produtores com relação à tomada de decisão, contratação de crédito, o que está sendo critério importante para o produtor tomar decisão e fechar contrato aqui na feira, ou não também, né? Acho que tem muita gente cautelosa aí. A gente fala pelo tamanho da Agrishow, né, Cassiano? Na verdade, a feira ela começa até antes, né? A gente está vivenciando aqui no ambiente desde domingo, mas a feira ela já inicia já com a procura dos produtores já antes para saber quais serão, né, as novidades da feira. E a gente está acompanhando com bastante otimismo, né, esse início de feira. Ontem foi um dia que a gente já teve a visita dos produtores, querendo saber quais são as novidades da feira, quais são as inovações que estão vindo por aí, né? E a gente podendo já ali poder estruturar o atendimento, de forma a fazer com que entender o momento desse produtor, que a gente sabe das dificuldades que o setor está passando, mas ao mesmo tempo a gente conseguir atendê-lo. E a gente está, né, com um otimismo bastante grande aí em relação à Agrishow 2026. O produtor vem para a feira buscar inovação, tecnologia, novidade, e no ramo financeiro, que tipo de inovação vocês estão trazendo nesse cenário aí, Vitor, de ainda Selic muito elevada, que acaba pressionando o financiamento? O que vocês podem oferecer ao produtor em termos de inovação diante do que está acontecendo? Tudo bem. Primeiro, obrigado, Cassiano. Imagino. A gente vem na feira e a feira é uma grande oportunidade, né, para nós ter mais esse momento de conversa com o produtor no olho, né? E uma coisa que a gente vem buscando bastante é assim, como ajudar o produtor a garantir a sua colheita, mas também garantir o seu resultado. E nessa linha da sua pergunta, a gente vem trazendo, além das linhas, né, de crédito, não só todas as linhas, mas todas as fontes também, né? A gente pode falar depois um pouco do Protrator, enfim, de outras fontes também, BNDES, as linhas subsidiadas que a gente ainda tem para a feira. Uma possibilidade também de produtos de proteção, né? Tanto de proteção através de seguro, como de proteção de preço também, que a gente vem falando. Então, essa combinação, né, de conseguir a melhor oferta para a necessidade daquele produtor, né, qual o melhor produto que vai ao encontro daquela necessidade, e também garantir essa previsibilidade de resultado através desses outros produtos também, faz com que a gente entenda que esse é o caminho, e claro, né, com muita conversa, muita proximidade, para a gente de fato entender essa necessidade e o que o produtor precisa. Está falando de proteção e de seguro, temas aí super importantes que a gente até repercutiu ontem aqui com dois produtores rurais, a gente entrevistou. Com o que você está podendo oferecer em termos de proteção de preço, você falou, né? Porque muito se fala do modelo de seguro rural hoje, que é aplicado no Brasil e que não funciona. O produtor não está interessado, é um custo alto, não protege 100% ali da produção, foi o que nos falaram. E o que vocês, então, os bancos conseguem oferecer em termos de seguro, de renda ou de estratégia de proteção para que ele fique um pouco menos vulnerável nesse momento aí de quadro econômico tão complicado? Perfeito. Olha, Cassiano, assim, cada vez mais está exigindo um relacionamento consultivo para o produtor, não tem outra. A instituição financeira que coloca o seu produto na prateleira e fala, olha, se auto-sirva no momento que o agro está vivendo, isso não funciona mais. Então, quando a gente olha o preço dos insumos que está, até em decorrência, né, da guerra Estados Unidos e Irã, a gente compara os preços dos insumos semelhantes à guerra da Rússia e Ucrânia, né, em 2022, com a diferença que o preço em 2022, a soja estava a 190, o milho estava a 90. Ainda com uma rentabilidade boa. Uma rentabilidade boa, agora não, um custo semelhante a 2022 com um preço muito baixo. Então, a gente precisa, nesse relacionamento consultivo, tanto discutir fluxo de caixa desse produtor, como que a gente consegue, como instituição financeira, equilibrar mais esse fluxo de caixa, tá?
como a gente consegue, como instituição financeira, trazer as previsibilidades de clima, né, de preço das commodities e, eventualmente, entrar com uma operação estruturada para travar preço, né? Então, a gente está com o NDF, por exemplo, tanto das principais culturas, né? Soja, milho, boi, café, né? Que a gente consegue travar preço. Então, essa combinação de fluxo de caixa, crédito, uma previsão de resultado através de uma trava de preço e ajudar o produtor a tomar essa decisão, que sim, o produtor está mais criterioso, faz com que o relacionamento hoje está exigindo muito mais ser consultivo do que ser balcão. Eu imagino que para vocês, né, Nilder, na Caixa, por ser um banco público e atender muitos pequenos produtores, né, pequenas propriedades, não pequenos produtores, mas essa missão aí também seja bastante importante, porque a gente falou sobre isso também aqui em outro episódio, da sofisticação que o agronegócio tem exigido de quem está gerindo o negócio. E aí você está falando agora de fluxo de caixa, né, do banco ajudando o produtor a ter um fluxo de caixa, e isso parece bem importante nesse momento. Talvez o item mais importante na análise de crédito, como que vocês olham para essa questão de fluxo de caixa, de seguro, como é que está a situação nesse ponto? Eu acho que quando você fala do pequeno e do médio produtor, aí você precisa fazer um recorte, porque muitas vezes, né, essa sofisticação ela não se faz presente ali no campo. E aí muito do nosso papel tem sido esse, né, de ir no campo, né, de fato discutir, debater para que a gente possa, né, de alguma forma, estimular, né, com que parte dos investimentos que aquele produtor está tomando, né, seja destinado para essa qualificação e poder aí estruturar, né, esse equilíbrio de fluxo de caixa, poder trazer, né, uma tecnologia, né, e, de fato, garantir que ele esteja competitivo dentro do setor que ele atua. Eu acho que esse é um ponto importante, né, a gente está como... foi colocado aqui, a gente tem, né, a preocupação com o resultado daquele investimento que está sendo feito, né? Então esse envolvimento de fato é cada vez maior, e para o pequeno e para o médio, eu acho que esse é um esforço, e a Caixa tem atuado muito voltado, né, para esse público, para entender cada vez mais, né, o ambiente que ele está inserido e como que a gente pode, como instituição financeira, favorecer. Porque de fato, quando se fala de crédito, né, e o agro ele gira em torno do crédito, a gente precisa ter uma visão bastante clara, né, do início e do fim dos fundamentos que a gente tem para esse crédito. Como é que tem a exposição de risco hoje da Caixa com a carteira de crédito rural? A gente tem muitas notícias sobre o Banco do Brasil, que é o maior agente financeiro do setor, e aí seria legal você poder também comentar, Vitor, como é que está essa situação hoje? Tem um padrão, um perfil desse produtor que está um pouco mais complicado? É o produtor realmente que expandiu a produção ou não? É um produtor que não tem acesso, às vezes, a uma tecnologia para fazer alguma gerenciamento, um monitoramento melhor ali da propriedade? A gente tem, aí é bom você falar sobre as condições, né, que a gente tem da nossa carteira e olhando para a sustentabilidade dessa carteira, né? A gente atuou muito forte agora na MP 1314, trazendo aí, né, uma condição de fato renegociada para mais de 12 mil produtores, né, a gente conseguindo atender de fato ali com um investimento de mais de 2 bilhões voltados para trazer de fato, né? E aí a gente está falando do pequeno, nós estamos falando do médio, nós estamos falando dos grandes produtores, né? Porque a conjuntura hoje, ela não afeta especificamente um determinado setor ou um determinado segmento, né? De fato é uma conjuntura que pressiona, né, o agro como um todo. E aí a gente tem, né, até fevereiro a gente se debruçou para poder entender de cada um, né, quais eram as condições para que aquele produtor pudesse ter dentro da sua dívida uma condição que o mantivesse em atividade, mantivesse produzindo para conseguir de fato manter a capacidade produtiva dele. Vocês diriam que tem hoje um risco de baixo, moderado a alto para um grande número de produtores de pedir recuperação judicial, que a gente está vendo isso crescendo muito, né? Como é que está esse risco hoje, na visão de vocês, diante dessa conjuntura? Olha, como que a gente vê, assim, né? Acho que o agro, os fundamentos do agro continuam fortes, né? Sim. E o agro tem muitos setores, né? Então a gente vê, por exemplo, um setor da proteína vindo muito bem, né? Você vê o preço do bezerro
não para de crescer já há anos, né? Esses dias eu assim, qual que é o melhor momento para comprar? É agora, porque continua crescendo. E consequentemente a gente sabe quando o preço da carne sobe, outras também, proteínas também sobem, então, tanto a avicultura, suíno, então tem setores que estão mais saudáveis que outros. E mesmo setores que estão, né, sofrendo, principalmente a agricultura, né, que a gente estava falando dos custos de produção, Grãos, principalmente. grãos principalmente, a gente vê uma diferença daquele produtor que está mais organizado financeiramente e está buscando uma eficiência, né? Então, aquele produtor que está fazendo mais conta e, naturalmente, a agricultura do Brasil já vem se profissionalizando há anos, né? Então... Fazer mais conta é cálculo. Cálculo. Porque a conta às vezes pode ser dívida, né? Tá fazendo mais cálculo, exatamente. Sim. Fazendo mais cálculo e entendendo aonde que ele pode investir, ou se ele pode continuar com aquele trator do ano passado, ou se ele pode aproveitar o solo que já tem uma reserva de, né, E não precisar colocar tanto e não precisar colocar tanto fertilizante. Então, aquele produtor que está fazendo esse tipo de conta, a gente vê que está saindo bem. Então, nesse contexto, a análise de crédito precisa, e aí por parte das instituições financeiras, também ser mais criteriosa, para naturalmente ajudar mais. E para aqueles produtores que estão precisando desse fluxo de caixa, aí a gente entra com soluções tanto de soluções de fontes, né, que a gente consegue, se aquele produtor se enquadrar. O Protrator é um exemplo disso, né? O Sicredi, hoje ele ocupa 80% do que é oferecido no Protrator de subvenção, é o Sicredi que está colocando. Então a gente está atento a... Qual que é o segredo aí? O que que se atribui isso? Proximidade e entender relacionamento e necessidade. E para aquele produtor que a gente precisa fazer um equilíbrio de caixa, através de um alongamento de dívida, a gente também fica atento para tudo isso, né? O Neldo comentou sobre a MP também a gente atuou muito bem. A gente ofereceu quase 6 bilhões, né, de crédito. Dentro desses 6 bilhões, 2 bilhões foi naquela linha de crédito controlado. Estão falando da MP de renegociação. 13 e 14 que saiu recentemente, e no final do ano passado, e se encerrou no início desse ano. Então, é esse o contexto que a gente vem trabalhando. A gente teve no domingo aqui, o Nielder estava domingo na feira, deve ter acompanhado o anúncio do governo federal para mais 10 bilhões aí que vem de FINEP. Vocês, como é que tá? Mudou alguma coisa nesse produtor que vem aqui para a AgriShow, sabendo que tem mais 10 bilhões, ele já fala dessa linha? Ou algo que não muda, não mexeu muito aí vamos dizer assim, no sentimento do produtor com relação ao que está acontecendo? Gerou uma expectativa muito positiva, né? E até conversando com as próprias revendas que estão aqui, as montadoras, eles estão vendo com bastante otimismo, porque estão sentindo já, né, a procura ali, né, um produtor mais interessado. Ali, exatamente, né? E por vir pelo FINEP, justamente realmente muito na vocação da feira aqui de inovação, de pesquisa, e eu tenho certeza que vai ser, né, de fato aí um aproveitamento muito forte, né, do setor, e a gente já está percebendo de fato. E a taxa ninguém sabe até agora, né? Não. As condições, né, de uma maneira geral, elas estão sendo discutidas, então ainda não foi divulgado, mas, né, tenho certeza que nos próximos dias aí a gente deve ter algumas novidades. Quando o governo fala de 20 a 30 dias para operacionalizar, significa o quê? Que ela começa a ser liberada já de fato? Não. Significa que ela vai começar a processar pedido e depois vai liberar. A gente precisa esperar sair de fato o edital, enfim... Até agora não saiu. Para saber como que vai ser operacionalizado, né? Se uma parte vai ser via BNDES ou não. Então, a depender de como será operacionalizado, exige um fluxo diferente, né? Sim. Então, tanto a taxa quanto o fluxo, né? Sim, a gente precisa aguardar. Claro que sempre vem para ajudar. Então, Sim. a gente vê com bastante otimismo toda iniciativa que busca trazer esse incentivo para o produtor. E a gente está o mais rápido possível para atender e, de fato, esse recurso chegar, né, nas mãos do produtor. Como é que vocês estão trabalhando aí o médio e longo prazo diante dessa situação de juro elevado, ainda tendo essa linha nova e provavelmente tem mais recursos chegando, talvez recursos estaduais, né? O governador parece que hoje também vai fazer algum anúncio aqui em São Paulo. Como que vocês veem esse quadro de aumento de recuperação, inadimplência, mas ao mesmo tempo tem renegociação, tem linha nova? Tem um cenário preocupante do ponto de vista de gestão financeira do agro ainda,
ou não a coisa está, vamos dizer assim, Um outro sob anúncio controle? importante que teve no domingo, né, foi com relação à renegociação, né? Então, se também vem, o governo vai lançar um pacote de renegociação e com certeza vem também para dar condições para a gente conseguir enxergar esse médio e longo prazo, né? Então, tá aí também em gestação o Desenrola 2, acho que ele sai até antes do A questão crédito hoje é propriamente dito. renegociação de dívida. Isso é primordial. É uma parte sair do- importante, né, que a gente tem do agro, né, eu acho que assim, a gente está num estado de atenção, né, tudo isso que o Vitor colocou aqui, realmente assim, a gente tentando entender ali o setor que a gente vai conseguir ter uma previsibilidade maior, que a gente vai conseguir, né, atender para que no médio e longo prazo a atividade ela se mantenha, né, aí dentro de um ritmo de crescimento, que é o que é a expectativa de todo mundo que atua nesse setor. Então, a gente acredita que a renegociação ela faz parte desse processo e vai atender, né, uma parte importante que no médio e longo prazo, né, vai trazer um resultado Sim, favorável. renegociação é um cenário, um horizonte preocupante. Se não tiver uma renegociação de dívida hoje, de quem está com problema ou possivelmente pode ter problema, O que assim, além do pacote do governo, a gente trabalha também, né, com as nossas renegociações. As instituições elas fazem, né, e eu tenho falado muito, para o produtor para que a gente possa, o olho no olho, fazer a diferença. Antes dele buscar qualquer outra alternativa, né, converse com o banco, converse com as instituições financeiras para as situações de dificuldade. E a gente tem ali os segmentos que estão, né, já mais ligados aí ao setor de exportação e que tem trazido já um resultado mais consistente, sim. uma proteína, como foi colocado aqui, né, que aí acho que tem um cenário que são diferentes. Aí você precisa olhar cada um dos segmentos. Quer acrescentar, Beto? Eu acho que além da renegociação, né, que nos ajuda muito a equilibrar esse fluxo de caixa que a gente vem falando antes. Fluxo de caixa também é uma palavra-chave importante para você estar Exato. falando, né? Talvez seja o calcanhar de Aquiles que levou o produtor à situação que a gente vê hoje. Sim, naturalmente a gente viu uma alavancagem a partir dali de 22, né, uma alavancagem maior que vem ainda tendo efeitos, né, e aí com uma margem menor acaba tendo essa dificuldade somando a dificuldade que a gente está vendo atualmente. Mas como instituição financeira, usar essa capilaridade, né, como cooperativa, que a gente está presente em todos os estados, né, em mais de 3 mil cidades, para quê? Para também ajudar para aqueles produtores que fazem sentido fazer uma migração de manejo, para manejos mais sustentáveis, mais resilientes a eventos climáticos, né? Então, a gente sim está incentivando investimentos em irrigação, por exemplo. A gente está com uma previsão de El Niño aqui, né, nesse ano, e que naturalmente vai trazer um pouco mais de seca no centro-oeste. Então, isso é um elemento, a questão de gestão financeira. O banco está muito mais sofisticado também, até a oferta de crédito, para você ter que analisar. Pois é, porque, assim, né, essas esse crédito, por exemplo, está 120 anos, e a gente quer continuar por muito mais anos, né, por muitos mais 120 anos pela frente. Então, toda solução que busca um curto prazo ou um resultado imediato que não vai trazer sustentabilidade econômica para aquele produtor, para nós não. Então, assim, tudo se soma, né? Então, a gente vê com muito bons olhos todas as iniciativas que estão vindo, né? Que o governo está trazendo, e somado a outras que a gente precisa colocar também para trazer essa maior resiliência. Sim. Né? E eu acho que é importante, viu, Cassiano, até para não ficar. Não é só uma questão de fluxo de caixa ou ligado ali ao gerenciamento, à gestão, né, do produtor, né? Eu acho que assim, há uma conjuntura. O Vitor citou aqui os fatores climáticos, a gente tem, né, as próprias commodities aí que tem as flutuações, a guerra que influencia, a taxação que influencia. Fora de controle, né? Então, o ambiente ele é afetado por diversas maneiras, né, e aí não, às vezes ela foge de fato, e aí esse é o entendimento que a gente tem, né, que às vezes foge da gestão no produtor. Mas de fato, o que a gente percebe é quem está mais preparado, né, tem uma resiliência maior para poder passar por esses momentos mais difíceis, né? E ali na frente olhar de fato para essa modernização, e a ampliação da capacidade de não só produzir,
mas também de fazer o gerenciamento, né, da cadeia como um todo. Vocês viram alguma... No ano passado a gente viu aqui na AgriShow muitas máquinas para pequenas propriedades saindo mais do que as grandes máquinas ou as máquinas para grandes propriedades. Esse ano isso está se repetindo na visão de vocês por ser um equipamento que não tem um valor tão alto? Vocês acreditam nessa repetição desse quadro de agricultura familiar, agricultura de pequena propriedade ali, movendo mais negócios do que a grande... Não estou falando de volume financeiro, mas de quantidade mesmo. Isso vai ao encontro até da oferta de crédito que hoje a gente tem, né, para os pequenos produtores. Então, as linhas elas estão abertas de uma maneira geral, mas a gente tem, né, esse olhar para o pequeno, para o médio produtor, e aí a gente sabe que exige uma capacidade de planejamento ali. Talvez ele consegue, no curto prazo, né, conseguir vislumbrar, olha, eu vou comprar, fazer a aquisição desse equipamento aqui, ele já vai me trazer um resultado, né, já no curto prazo. Então, acredito que sim, é uma tendência que talvez possa se repetir para essa edição também. É acrescentado? Segundo dia de feira, né, acho que vamos continuar observando. Tem uma característica dos próximos, né? Então, a característica nos próximos serem mais decisivos. De fato, a gente tem muitas linhas baratas, né, comparativamente com linhas de recursos livres. Então, tem linhas de recursos equalizados, né, com subsídio do governo. Tem as próprias linhas... dessas linhas mais... abaixo de 8 ali, né, para Pronaf. Então, cara, depende muito do enquadramento. Então, são linhas que a gente tem um atrativo maior. Vamos acompanhar ao longo da feira para ver se se repete ou não e como que vai ser esse comportamento. Tá certo. Obrigado, Nielder. Obrigado, Vitor. A gente fica por aqui, mas continuamos com mais Dono Ruralcast aqui na AgriShow e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.